Você já ouviu falar dos hackers? Essas pessoas que conseguem driblar sistemas de segurança e acessar informações de maneira não autorizada, certo? Mas o que poucos sabem é que, embora o conceito de hacking pareça moderno, ele tem raízes muito mais antigas do que a maioria das pessoas imagina. O primeiro hack da história aconteceu há milhares de anos, durante uma das guerras mais lendárias de todos os tempos, a Guerra de Troia. Nossa história começa há mais de 3.000 anos, em uma época em que os heróis lutavam lado a lado com os homens e os deuses influenciavam diretamente o destino das batalhas. A Guerra de Troia, imortalizada nos poemas épicos de Homero, é um dos eventos mais famosos da antiguidade. Mas o que poucos conhecem em detalhes é o artifício engenhoso que pôs fim a esse conflito e ficou conhecido como o Cavalo de Troia. Tudo começou com um evento que, à primeira vista, parecia pessoal, mas que desencadeou uma das guerras mais sangrentas da história antiga: o sequestro de Helena, a mulher mais bela do mundo. Helena era casada com Menelau, o rei de Esparta, mas foi raptada por Paris, o príncipe de Troia, e levada para sua cidade. Esse ato foi visto como uma afronta insuportável, não apenas por Menelau, mas por todos os reinos gregos que rapidamente se uniram para lançar um ataque contra Troia. A justificativa era simples: vingar a honra ferida de Menelau e resgatar Helena. Porém, Troia não era qualquer cidade. Situada na costa da atual Turquia, Troia possuía fortificações impressionantes, com muros tão altos e robustos que pareciam impenetráveis. Durante 10 longos anos, os exércitos gregos acamparam diante dessas muralhas, travando batalhas que não levavam a lugar nenhum. A guerra tornou-se um impasse, onde nenhum dos lados conseguia obter uma vitória decisiva. Mas é aí que entra um dos aspectos mais fascinantes dessa história. Os gregos, liderados por Agamenon, eram grandes guerreiros, mas perceberam que a força bruta não seria suficiente para conquistar Troia. E é aqui que surge a figura de Ulisses, o rei de Ítaca, conhecido por sua inteligência aguçada. Ele propôs uma ideia que viria a se tornar o primeiro hack da história. O plano de Ulisses era simples na teoria, mas ousado na prática. Os gregos fingiriam que haviam desistido da guerra e partiram de volta para suas terras. Mas, em vez de simplesmente irem embora, deixariam para trás um presente enigmático, um gigantesco cavalo de madeira, que seria oferecido aos troianos como um símbolo de paz e como uma oferenda aos deuses. O que os troianos não sabiam era que esse presente era, na verdade, uma armadilha. Dentro do enorme cavalo de madeira, escondiam-se alguns dos melhores guerreiros gregos, prontos para atacar na hora certa. Na calada da noite, depois de o cavalo ter sido levado para dentro da cidade, esses guerreiros sairiam de seu esconderijo, abririam os portões de Troia e permitiriam que o exército grego, que estaria escondido nas proximidades, invadisse a cidade. A ideia era engenhosa e, mais importante, jamais havia sido tentada antes. O plano foi posto em prática. Os gregos fingiram recuar, queimaram suas tendas e embarcaram em seus navios, mas não foram embora de verdade. Apenas se esconderam, em uma ilha próxima, esperando o momento certo para agir. Os troianos, ao verem os gregos partindo, acreditaram que finalmente haviam vencido a guerra. Eles trouxeram o cavalo para dentro da cidade com grande celebração, sem saber que estavam abrindo as portas para sua própria destruição. Naquela noite, enquanto os troianos celebravam o fim da guerra, acreditando que haviam recebido um presente divino, os guerreiros gregos saíram do cavalo de madeira. Silenciosos e ágeis, eles abriram os portões da cidade e permitiram a entrada do exército grego, que rapidamente tomou a cidade de assalto. Em poucas horas, Troia, a cidade que resistira por uma década, foi reduzida a cinzas. Essa manobra brilhante, conhecida como o Cavalo de Troia, foi um marco na história da estratégia militar. Mas o que torna essa história ainda mais fascinante é o fato de que ela continua relevante até hoje. O Cavalo de Troia é mais do que um simples truque de guerra. Ele se tornou um símbolo de astúcia e engano. A ideia de usar um presente aparentemente inofensivo para enganar o inimigo é uma tática tão poderosa que é utilizada até hoje, não só no campo de batalha, mas também na tecnologia. Você sabia que o termo cavalo de Troia é usado hoje para descrever um tipo de malware? Um cavalo de Troia na informática é um programa que parece ser útil ou inofensivo, mas que, na verdade, esconde um código malicioso que, uma vez dentro de um sistema, pode causar estragos. O conceito é o mesmo: enganar o inimigo, fazendo-o baixar a guarda, para depois atacá-lo por dentro. Esse hack digital segue o mesmo princípio usado por Ulisses há milhares de anos. Por isso,
O cavalo de Troia pode ser considerado o primeiro grande hack da história, um exemplo clássico de como a inteligência e a criatividade podem vencer onde a força falha. E essa história nos ensina uma lição importante. Muitas vezes, a vitória não pertence ao mais forte, mas ao mais astuto. O legado do cavalo de Troia transcende o tempo. Ele não é apenas uma história épica do passado, mas também uma metáfora para situações modernas em que a estratégia e o pensamento fora da caixa são necessários para superar desafios aparentemente insuperáveis. Ao longo dos séculos, essa história foi contada e recontada, inspirando estrategistas, escritores, artistas e até cientistas. No mundo da tecnologia, por exemplo, a ideia de uma engenharia social, onde as pessoas são enganadas para revelar informações confidenciais, segue o mesmo princípio básico do cavalo de Troia. Seja em batalhas antigas ou na segurança cibernética moderna, o cavalo de Troia permanece como um lembrete poderoso de que a inteligência é uma arma formidável. E assim, o primeiro hack da história continua vivo, não apenas nos livros, mas também em nossa cultura e em nossa maneira de pensar. E aí, agora que você conhece essa história com mais profundidade, consegue ver como o cavalo de Troia foi uma obra-prima de estratégia. Pode-se dizer que, ao longo da história, essa ideia continua inspirando maneiras de pensar estrategicamente, enganando as defesas de seus oponentes com algo que parece inofensivo, mas que tem um poder destrutivo escondido. Durante a Guerra de Troia, vários heróis icônicos da Grécia Antiga se destacaram, cada um com suas habilidades únicas e personalidades marcantes. Entre eles, o mais famoso sem dúvida é Aquiles, o invencível guerreiro grego, cuja força sobre-humana e coragem inabalável se tornaram lendárias. Aquiles era conhecido por sua bravura no campo de batalha, mas também por seu temperamento explosivo. Desde o início da guerra, Aquiles liderou os gregos em inúmeras batalhas, derrotando muitos troianos notáveis. Mas, como a maioria das grandes figuras mitológicas, Aquiles tinha um ponto fraco. Aquiles foi protagonista de um dos eventos mais famosos da guerra, sua ira. Depois que o rei Agamenon, líder dos gregos, tomou a escrava Briseida de Aquiles, o herói retirou-se da batalha, recusando-se a lutar. Essa ação quase levou os gregos à derrota, já que Aquiles era essencial para o sucesso militar da Grécia. Sem seu melhor guerreiro, os gregos foram pressionados pelos troianos liderados pelo formidável príncipe Heitor, que aproveitou a ausência de Aquiles para ganhar terreno. Heitor, o mais importante herói troiano, era o irmão de Paris, o príncipe que sequestrou Helena. Heitor era conhecido por sua sabedoria e habilidades marciais, um guerreiro tão poderoso quanto nobre. Durante a ausência de Aquiles, Heitor conseguiu derrotar diversos guerreiros gregos, incluindo o grande amigo de Aquiles, Patroclo, que havia se disfarçado com a armadura de seu amigo para inspirar os soldados gregos. A morte de Patroclo marcou um ponto de virada na guerra, porque desencadeou a ira de Aquiles, que voltou ao campo de batalha com um único objetivo: vingar-se de Heitor. O duelo entre Aquiles e Heitor é um dos momentos mais épicos da Guerra de Troia. Os dois se enfrentaram diante das muralhas da cidade, enquanto os troianos assistiam, temendo pelo destino de seu maior herói. Aquiles, implacável, derrotou Heitor e, em um ato de desonra, arrastou o corpo de seu inimigo pelas muralhas de Troia. Esse evento marcou o início da queda de Troia, já que sem Heitor, os troianos perderam seu maior protetor. Outro herói grego de destaque foi Ájax, o Grande, um gigante em força e estatura, quase à altura de Aquiles em habilidades de combate. Ájax era conhecido por sua bravura e lealdade. Ele lutou bravamente para proteger os gregos quando Aquiles se recusou a lutar e foi crucial em várias batalhas. Sua maior contribuição foi na defesa dos navios gregos, quando os troianos conseguiram romper as linhas de defesa. Mesmo sendo o segundo maior herói depois de Aquiles, Ájax não era tão favorecido pelos deuses, e seu destino trágico é contado após a guerra. Outro grego famoso que não podemos esquecer é Menelau, o marido traído de Helena, cuja raiva contra Paris foi a faísca que deu início a toda a guerra. Durante a guerra, Menelau teve seu momento de confronto com Paris. Eles se enfrentaram em um duelo para decidir o destino de Helena, mas o confronto terminou sem um vencedor definitivo, já que Paris foi salvo pela deusa Afrodite, que o envolveu em uma nuvem e o levou de volta para Troia, frustrando Menelau. Mas a história de Troia não foi apenas marcada pela bravura dos heróis mortais. Na verdade, um dos aspectos mais fascinantes da Guerra de Troia é a participação dos deuses do Olimpo, que influenciavam diretamente o desenrolar dos eventos. Eles não eram apenas observadores passivos, mas tomavam lados,
intervinham em batalhas e até manipulavam o destino dos heróis. De certa forma, a Guerra de Troia pode ser vista como um jogo de poder entre os deuses, com os humanos servindo como peões em seus esquemas. Zeus, o rei dos deuses, procurou manter uma posição neutra durante a maior parte do conflito, embora ele tivesse suas próprias preferências. Hera, sua esposa, e Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, apoiavam os gregos, movidas por seu ódio por Paris. Isso porque, antes da guerra, Paris havia julgado um concurso de beleza entre as deusas e escolhido Afrodite como a mais bela, o que irritou profundamente Hera e Atena. Por outro lado, Afrodite, a deusa do amor, apoiava os troianos, pois foi ela quem ofereceu Helena a Paris como recompensa por ter sido escolhida a mais bela. Apolo, o deus da luz e das artes, também estava do lado dos troianos. Ele protegeu a cidade várias vezes, ajudou a matar Patroclo ao lado de Heitor e até interviu nas batalhas diretamente, mostrando seu poder ao ferir os guerreiros gregos com suas flechas. O envolvimento de Apolo na guerra é um exemplo clássico de como os deuses gregos não eram apenas abstrações, mas seres ativos no destino dos humanos. Porém, apesar de todo o envolvimento divino, uma coisa era certa: o destino de Troia estava selado. Desde o início da guerra, foi profetizado que Troia cairia. E embora os deuses tentassem mudar o curso dos eventos, o destino não poderia ser evitado. Aqui, o conceito grego de fatum, destino, desempenha um papel central na narrativa. Nenhuma ação, seja mortal ou divina, poderia impedir que a queda de Troia acontecesse, e essa inevitabilidade é o que torna a tragédia troiana ainda mais pungente. O cavalo de Troia, então, não foi apenas uma jogada militar engenhosa, ele foi a concretização de um destino inescapável. Através dele, o poder da astúcia e da inteligência humana, simbolizados por Ulisses, se manifestou. Mas também foi o cumprimento de uma profecia, um destino que nem os deuses conseguiram reverter. Depois da queda de Troia, as consequências foram devastadoras para ambas as partes. Os troianos, liderados por seus poucos sobreviventes, como Enéas, fugiram para outras terras. Enéas, segundo a mitologia romana, tornou-se um ancestral dos romanos, mostrando que, apesar da destruição, o legado de Troia continuaria. Já para os gregos, o retorno para casa foi cheio de dificuldades. Ulisses, em particular, sofreu nas mãos dos deuses que ele havia desafiado durante a guerra. Seu retorno a Ítaca foi cheio de obstáculos e provações, imortalizados na obra A Odisseia. A vitória em Troia teve um preço, e muitos heróis gregos nunca chegaram a ver suas casas novamente. Essa é a grande lição da Guerra de Troia. A vitória nem sempre é doce, e o destino, por mais que tentemos alterá-lo, sempre encontra uma maneira de se cumprir. Os heróis, os deuses e a própria Troia fazem parte de um épico onde honra, astúcia e tragédia se entrelaçam para criar uma das maiores histórias da humanidade.